ficou mais próximo aqui. Ah, agora começou, tá bom. Bom, pessoal, bom dia a todos aí. Eu vou aqui colocar aqui uma guia aqui da nossa aula. Onde está aqui? Essa daqui. Bom, então nós temos essa aula aí, que é a aula de fratura, tá? E depois eu vou dar a parte da palestra, tá? Na verdade é um quadro só, né? Deixa eu só aproveitar a hora que eu saio fora aqui. Aí, pronto. Na verdade é só esse quadro aqui, né? Porque aqui é o chamativo para a matéria do próximo semestre, onde eu faço tudo isso aqui, né? Com uma trinca rugosa. Vocês estão vendo meu mouse passando aí, né? Sim, professor. Sim. Então, tá. Ok. Então, eu fiz uma reformulação da mecânica da fratura completa, desde campo de tensão até curva J e mais curva JD, que é o artigo que ainda tenho que publicar ainda com o professor Márcio, porque eu preciso de resultado experimental, porque fazer teoria é uma coisa e comprovar é outra. Então, eu preciso ainda orientar alguns alunos, né? Eu tenho aí 4 temas de doutorados para o futuro, que eu pretendo orientar em cima dessas coisas que eu preparei aí para publicar. Então, por que eu fiz essa reformulação da mecânica da fratura? Uma, porque eu estava procurando um nicho de pesquisa que fosse inédito, que eu pudesse trabalhar o restante da minha vida profissional nesse nicho de pesquisa. Então, eu encontrei fractal com fratura, onde o fractal ele vai fazer a trinca rugosa ao invés dessa trinca lisa aqui que vocês estão vendo nesse desenho da placa aqui. Então, a coisa fica muito mais autêntica, realista e assim por diante. E eu estava vivendo justamente quando teve vários booms aí na física, né? Foi supercondutividade, né? Teoria fractal, redes neurais, né? Então, no final do século passado, né? Nós estamos no século XXI já, né? Então, nós tivemos aí no final do século passado 3, ou talvez até mais, booms de progresso científico, né? De uma hora para outra estouraram resultados novos em cima de situações que antes não era tão possível, né? E eu acho que até na engenharia, né? Porque começou a surgir esses drones aí, deve ter descoberto aí uma coisa, porque antigamente não era fácil levitar um objeto para carregar outro, assim, né? A não ser helicóptero, né? Eu não conheço bem esse desenvolvimento da engenharia espacial, mas eu achei estranho, porque agora qualquer pessoa levita, hein? Tem até gente com botas drone, né? Já vi na internet. Bom, então, foi no final do século passado, que foi da entrada de 2000, né? Para 2001, e basicamente no ano de 1988 que houve esse estouro do fractal, né? E aí eu estava na graduação e eu tive uma palestra de um professor dizendo, se você não souber teoria do caos, teoria fractal, se não souber supercondutividade, se você não souber isso, essas novidades da física, você vai se tornar um físico obsoleto. Aí eu procurei encontrar o meu nicho, né, de pesquisa, porque eu já estava no final da graduação, ia fazer mestrado, doutorado, e eu falei, bom, eu quero ter um tema de pesquisa que me sustente, né, durante toda a minha vida profissional. E aí eu fui atrás de tudo que estava sendo feito, e naquela época eles faziam só caracterização de superfície rugosa, e fazia análise, assim, superfície rugosa tem essas e essas características fractais e tal, essas e essas dimensões e assim por diante. Aí eu pensei assim, poxa, se a geometria euclidiana foi usada para desenvolver toda a matemática, por que não troca a geometria, né, desde o ponto de vista da definição da trinca até construir todas as equações? Aí eu descobri um cara lá no Instituto de Stuttgart, na Alemanha, que era Leon Mishnevsky, os caras são os nomes parecidos, Leonid Slepp em Israel. Leon Mishnevsky, ele estava fazendo essa modificação, eu achei muito interessante essa modificação que ele estava fazendo,
Aí eu vi que alguns outros estavam fazendo, mas estavam fazendo de uma forma meio estranha, porque não dava certo, né? Cada artigo estava contradizendo um ao outro, né? Um seguindo uma linha, outro seguindo outra linha. E aí até encontrei um cara muito especialista aqui no Brasil em fratura, e ele falou, não, geometria fractal não dá certo para fratura não, e tal. E queria desanimar a minha ideia, mas graças a Deus eu persisti e deu tudo certo. Porque eles estavam usando clivagem, né? Eles tinham que fazer uma referência de uma trinca lisa e uma rugosa que seria real. Então, eles usavam a energia de clivagem para tentar colocar as equações, né, como se fossem modificadas para resolver o problema da rugosidade. Aí não deu certo, clivagem não dava certo e tal. Aí eu fiquei lendo artigo, li tanto artigo na minha vida, né? Tanto que a referência do meu doutorado lá, mais de 300 artigos na referência. Então, eu li tanto artigo, li atrás das coisas, né? Porque eu lia procurando as respostas, né? E depois eu lia tentando entender tudo. Aí, o que aconteceu? Aí eu descobri que se eu fizesse a trinca projetada, né? Porque a trinca real é rugosa, eu faço uma projeção plana, né, e aí eu construo a mecânica que foi construída para uma trinca lisa, construo em cima da trinca projetada e faço a correção da rugosidade. E aí o cara lá do Instituto de Stuttgart, ele fez uma derivada errada lá e publicou. Aí eu mandei uma carta para ele e falei, olha, isso aqui está errado, ou foi erro de digitação aí? Ele disse, não, eu errei mesmo. Ele foi sincero. Aí eu falei, bom, então eu vou fazer essa construção matemática correta e tal. E, inclusive, a gente escreveu um projeto na USP, convidou ele para participar e tal. E aí começou essa ideia de mexer na mecânica da fratura com a rugosidade, né? Então, nessa aula aqui, eu estou dando só o início do que foi feito, e porque aqui desmembra para várias situações, né? Campo de tensão, né? Curva G, curva J, a própria superfície, modelagem da superfície de fratura, né? Então, eu fui fazendo os artigos aí meio salpicado, para não ninguém descobriu qual seria o próximo passo, né? Eu usei essa estratégia de faz uma coisa aqui, faz outra ali, faz outra acolá, porque senão, se eu começasse na sequência, aí eu chegaria até um certo nível de desenvolvimento, aí o pessoal ia entender o que estava fazendo, e, pô, aí eu ia perder velocidade, né? Porque eu estou numa universidade onde as condições de pesquisa são inferiores às de outros lugares, né? Por exemplo, na USP é 3 professores e uma secretária, 3 professores e uma secretária. No nosso departamento é 17 professores e uma secretária para o departamento, e não é para o professor. Então, na USP lá, o cara escreve rabisco, a secretária entende Francisco, né? Porque é bilíngue, o secretário é bilíngue, ele pode escrever à mão o artigo, e depois ela digita para ele, aí ele manda os desenhos para o setor gráfico, aí os desenhos já vêm pronto, aí ele manda para a revista, publica muito rápido, né? Eles publicam artigos aí, sei lá quantos por ano, né? E nós não, nós temos que fazer o texto, traduzir, né? Fazer os desenhos, mandar para a revista e corrigir, fazer tudo, né? E na USP não, na USP quando você manda um artigo já está praticamente pronto, né? E a gente tem um trabalho, ainda que nem todos dominam inglês, e aí pede para traduzir, paga pela tradução e coisa desse tipo. Bom, então vamos lá. Então é o seguinte, aqui nós temos um desenho, né, de um experimento básico de trinca, que é a placa de Griffith com uma trinca elíptica no meio, que foi uma ideia original do Ingalls, que trabalhava na Marinha Americana. Eles tinham muitos problemas de fratura, e ele bolou lá uma forma de calcular a tensão amplificada na ponta dessa trinca elíptica aqui. Então, esse foi o primeiro trabalho, acho que em 1912, uma coisa assim. Depois, em 1920, o Griffith, né, começa a trabalhar com bastões de vidro e quebrando esses bastões, e eles descobrem que existe uma relação entre a energia de superfície e a força, que na época ele chamou de força, né, esse G aqui, para fraturar. Então, ele fez uma relação, né, onde essa força ela tinha que ser maior ou igual que, que 2 vezes a energia de superfície. Esse 2 aqui é porque são 2 superfícies, né?
E aí ele estabeleceu o critério de Griffith. E esse campo de tensão com π sigma ao quadrado sobre E aqui foi resultado do Ingalls. Né? Então ele aproveita os resultados de campo de tensão do Ingalls, formula essa força e faz esse critério de fratura chamado critério de Griffith. Mas para se embasar bem, ele faz uma termodinâmica, onde ele mostra que essa energia de fratura ela precisava saturar no máximo, né? E ela tem um ponto máximo lá, então ele faz um cálculo variacional onde ele deriva essa função e diz, bom, o resultado dessa derivada é essa condição de fratura que está aqui. Então ele faz a energia potencial da trinca com a energia elástica, né, tracionando, e faz um gráfico em função do comprimento, aí quando chega no nível máximo, deixa eu ver se eu faço aqui, não, vou ter que não. Depois eu faço, eu explico depois essa parte da saturação. Bom, aí o que aconteceu? Ele chega nesse critério. Aí um cara chamado Irving começa a descobrir que os materiais poderiam seguir essa regra G2-gama, desde que o 2-gama fosse interpretado também como uma curva, não só como um nível aqui de energia, né? Aí por quê? Porque o Griffith tinha feito isso com materiais frágeis, no caso o vidro, e a energia de superfície é constante. Quando você começa a fraturar, você vai subindo essa força aqui, que é o G, aí quando você atinge o limite, que é o 2-gama, pronto, aí pá, o vidro quebra. E vai abrindo, enquanto tiver vidro, vai abrindo, não tem... A trinca cresce independente da força G, porque atingiu o nível 2-gama, né? É por isso que o pessoal que corta vidro, né, o pessoal de vidraçaria, eles fazem aquele pequeno entalhe com o diamante lá, né, com a ponta de diamante, e depois, pá, flexiona o vidro e o vidro abre, né, de ponta a ponta, por causa dessa energia de superfície constante aqui. Aí o Irving coloca, junto com o Orovan, que é um outro cara que também está trabalhando nessa área aí na época, a energia plástica, né? Então eles acrescentam essa energia plástica, né? E aí eles desenvolvem o conceito de curva R, mas no começo essa energia plástica era só uma correção de um fator constante. Depois eles descobriram que a energia plástica também dependia do comprimento da trinca, então ela definia realmente uma curva R crescente, que a gente chama, né? Porque a curva R constante seria do vidro, então seria crescente. Uma decrescente seria inútil, né? Quer dizer, você mal começa a forçar ele e não tem resistência nenhuma para a trinca. Uma curva R constante, que é a do vidro, né? Você começa a quebrar e ela abre tudo. E uma curva R crescente seria aquela que resiste à medida que a trinca se propaga, ela vai tentando frear a trinca, né? Inclusive no vídeo aí da aula, você assistiu, eu falo do tecido do paraquedas, né? Que na verdade é um tecido, mas funciona análogo a uma trinca com curva R crescente. Na hora que começa a rasgar o paraquedas, as fibras se amontou, porque o entrelaçamento foi feito de tal forma para resistir o rasgo, né? Então, essa é a filosofia que a gente usa nos materiais. A gente quer que os materiais resistam à fratura e, à medida que abrir uma trinca, comece a aumentar a resistência. Isso é feito com microestrutura, né? Você alterando a microestrutura, fazendo a trinca contornar grãos mais duros e fazendo um caminho totalmente zigue-zague, né? Rugoso, e colocando zona plástica, né? No caso de polímeros, você coloca aqueles núcleozinhos de elastômero, né? Então, você tem vários mecanismos microestruturais para melhorar essa resistência à fratura. Isso aí é tecnologia, né? É você descobrir cada vez mais mecanismos eficazes para frear a trinca. Bom, aí nessa história toda, o que acontece? Eu alterei todo esse critério aqui, fazendo uma correção de rugosidade, que eu mostro no curso do semestre que vem. Então, esse critério, ele praticamente aparece aqui uma derivada do comprimento rugoso em função do projetado, né? Porque você vai ter um comprimento de trinca rugoso e um projetado, então eu faço uma derivada de um sobre o outro, que é o que eu chamei de rugosidade, que vai ser o termo de correção. Então, aqui, como você, aqui olhando para o 2-gama, não tem nada aqui escrito do lado, então seria 1, né? Então, uma trinca lisa não tem rugosidade 1.
Então, se ela começar a ter um caminho mais complicado, então a rugosidade fica maior que 1, foi a correção que eu fiz. E aí, a partir daí, publiquei, né, um novo critério de Griffith com essa rugosidade, né, uma nova taxa de energia elástica dessa daqui, também com rugosidade, e assim por diante. Tem um capítulo de livro que depois eu posso postar aqui também, colocar junto com as aulas aqui. Acho que seria bom, né, porque eu acabei colocando só essa parte aqui, mas é porque está na outra disciplina lá, tá bom? Toda essa parte aí. Bom, aí nesse critério nós temos se a G é menor que R, né, não fratura, se G é igual a R, fratura estável, né, que é aquela fratura que você controla passo a passo a propagação da trinca. Você tem um carregamento numa máquina de ensaio que você vai fratura, e a trinca para, e você fratura mais um pouquinho, né, você vai passo a passo e você controla. E esse outro instável é aquele que quando você começa carregamento, você perde o controle da propagação da trinca, no sentido de que você não consegue frear, né? E você tem... Aí, nesse regime instável aqui, você tem a fratura catastrófica, né? Que é aquela que você atinge já a velocidade do som no material, né? Você já cresceu a energia a tal ponto que ela vai lá e vai lá para o limite máximo. E tem todos os estágios intermediários, inclusive os estágios de instabilidade. O que é instabilidade? É a trinca começar a apresentar uma rugosidade que não é natural da microestrutura, né? A microestrutura tem a sua rugosidade porque ela vai quebrando entre os grãos, e tem a rugosidade que é da instabilidade, a trinca tentando criar caminhos, né, para dissipar energia. Bom, aí nisso, a previsão de uma velocidade máxima de trinca, né, que eu coloco bem aqui nesse gráfico aqui, é que é a velocidade das ondas Rayleigh, a previsão, porque aí a energia da trinca ela está livre, né, a um determinado ponto que ela não encontra mais resistência do próprio material, e sim a própria velocidade de propagação das ondas elásticas. Mas isso é teórico, isso nunca foi verificado na prática, era só uma conjectura. E o que acontece na prática é que, na verdade, essa velocidade ela começa a oscilar e ela não atinge o valor máximo. Bom, então, esse problema da instabilidade, né, que já é dentro da fratura dinâmica, porque do lado esquerdo aqui do quadro é fratura estática, ou quase estática, né, como estável, né? Aqui já é fratura dinâmica, ou seja, já está dentro do regime estável. Ficou desde 1960 pesquisas aí sendo feitas para tentar explicar. Aí explica um aspecto, explica outro, explica uma coisa, explica outra, e nunca apareceu nada que juntasse todos os aspectos em um modelo só para explicar essa situação da instabilidade. E como eu encontrei um artigo que tentava fazer essa explicação aqui, e eu gostei muito, achei muito inteligente a maneira como foi. Eu comecei a ler todos os artigos que tentavam explicar por que a trinca não atingia a velocidade máxima, por que tinha instabilidade, assim por diante, mas sempre ficava uma pergunta ou outra sem resposta. Aí eu encontrei o princípio da máxima dissipação, que vem lá do Hill, e Taylor e Hill, né? Eles elaboram isso aqui na plasticidade, né, que a tensão menos a tensão de referência multiplicado pela deformação plástica tem que ser sempre positiva, tá? E essa tensão de referência é uma tensão limite. Então, esse princípio de máxima dissipação aqui, ele tem um excesso, né, dessa tensão com a tensão de referência, senão não dá positivo. E aí ele tem um cálculo variacional que dá um valor máximo, né, lá na aula passada a gente viu, né, que você tem uma zona, que você forma essa zona com os 3 eixos de tensão. Aí você tem um círculo lá, ou você tem um polígono, né, que é o critério de Tresca, o critério de von Mises. Então, aí você maximiza essa diferença naquele diagrama de tensão que foi visto na aula passada, e você propõe esse princípio da máxima dissipação mais para a plasticidade, que é a dissipação plástica. Aí o cara chamado Leonid Slepin, professor em Israel, né, ele
aproveitou essa ideia e a analogia entre as tensões e as deformações com a, a taxa de energia elástica, que é esse G aqui, que é a força de Griffith, chamada de taxa de energia elástica liberada. O J já é elastoplástica, né, porque já colocou o gama plástico, mas são análogos, né? E ele aproveitou esse G aqui, com essa tensão aqui, né? E a comprimento da trinca com a deformação. Ele falou, bom, deve estar acontecendo uma coisa muito parecida por aqui, né? Na fratura, assim como acontece na zona plástica. Então, porque aqui não necessariamente o material fraturou, simplesmente ele está plastificando, aqui já fraturou. Aí ele propõe o princípio da máxima dissipação. E o que ele faz? Assim como aqui tem uma subtração de tensão, ele faz a subtração entre a taxa de energia elástica G e a resistência à fratura. Ele diz, bom, isso aqui tem que atingir um valor máximo, né? Uma função crescente aqui tem que ter um valor máximo. E eu tenho que integrar ao redor da ponta da trinca, com essa curva gama que está aqui. Então, ele faz o d gama aqui, integra ao redor da ponta da trinca, né? E maximiza, né? Que esse símbolo delta aqui é a variação dessa integral, né? Que ela não é uma variação de um único valor, mas uma variação de um conjunto de valores. Então, ela tem que estar zero, o que significa que ela está passando por um máximo, que é como se fosse a derivada lá naquele ponto, lá em cima da curva. E aí, o que acontece? Quando ele fez isso, ele explicou por que a velocidade não atinge a velocidade das ondas Rayleigh. Mas ele fez isso, né? Mas não explicou a oscilação, que é a instabilidade, e não explicou a rugosidade, né? Aí o que aconteceu? Eu peguei e coloquei a rugosidade, como eu já tinha colocado aqui a rugosidade aqui no critério de Griffith, eu coloquei aqui a rugosidade e fui trabalhar com a instabilidade. Então, no primeiro artigo de 2005, eu coloquei a rugosidade e vi que dava para representar as curvas que eles obtinham experimentalmente, né? Mas eu não tinha condição em laboratório de testar esses modelos, fazer esses ajustes, pegar os materiais, fraturar, né? Fiz projeto para isso, mas não tive resultado desejado, né, para esse tipo de coisa. E aí ficou só no artigo. Aí depois eu construí um cenário matemático que explica desde a instabilidade até a formação dos padrões de rugosidade, que é fractal também na superfície do material. Então, deixa eu andar só um pouquinho para frente aqui. Eu acho que eu coloquei mais alguma coisa. Ah, sim. Ali eu coloco a velocidade do som, né, porque é onde você percebe que as velocidades não são atingidas. Então, tem as ondas longitudinais e transversais, né, o símbolo aqui de duas retas paralelas e aqui o símbolo de um perpendicular. Então, elas devem ter esse valor aqui, né, onde aqui você tem o módulo elástico dividido pela densidade do material, raiz quadrada, e aqui você tem o módulo elástico mais o módulo de cisalhamento dividido pela densidade raiz quadrada. E a velocidade das ondas Rayleigh é uma composição dessas duas, né? E aí tem um fator K aqui, né? Fica 2πe sobre ρ, K, e esse K aí está relacionado com algumas propriedades da trinca, né? Do início da trinca lá. Aí o pessoal conseguiu elaborar uma tecnologia rápida, né? De verificar, porque o pessoal tinha dúvida se a instabilidade era erro de medida ou se de fato era um fenômeno. Aí aqui eu escrevi aqui um quadro do Feinberg-Gross, que foi o artigo de 2003, mais ou menos, onde eles mostram que realmente existe uma flutuação na velocidade que precisava ser explicada, e que não necessariamente é devido à trinca procurar um caminho entre os grãos do material, por exemplo, né? Não é um caminho rugoso pré-delimitado pela microestrutura, mas sim um caminho de instabilidade que acontece para dissipar energia, né? O material cria essa rugosidade. Então, foi aí que surgiu a ideia de colocar o fractal, porque realmente, se o caminho era rugoso, só que a rugosidade não era natural da microestrutura, e sim era um fenômeno que surgia com a instabilidade, então a instabilidade teria que gerar a rugosidade, certo? E aí foi quando eu propus esse artigo aqui. Então, deixa eu ir lá. Bom, aí aqui deixa eu apresentar essa tabela, essa coisa aqui.
Vocês estão vendo agora o outro, né? Então, agora aqui foi uma palestra em Portugal, e foi que aconteceu o seguinte, eu fui para Israel dar a palestra, e eu coloquei meu celular em cima da mesinha, assim como está esse aqui, para filmar, né? Porque, como eu não sabia falar hebraico, nada, eu só falava inglês, né? E tinha dificuldade, porque só algumas pessoas que eu conhecia da universidade estavam em contato comigo. Então, eu não pedi para filmar, eu ia filmar com o meu celular. E eu, na hora, fiquei tão nervoso, porque começou a aparecer os papas de tudo que existia na vida em mecânica lá, né? Os caras mais renomados lá para assistir minha palestra. Rapaz, fiquei nervoso demais. Aí esqueci de apertar o play no celular e não gravei. Como eu fui em Portugal, esse meu amigo aqui, que está do lado, aqui, que está na frente, ele é muito chegado e tudo. Aí eu lá em Portugal estava bem mais à vontade, né? E eu estava passando por lá, estava com um professor visitante, ele queria justificar a minha visita no relatório, falou, não, você vai dar a mesma palestra aqui. Aí chamou alguns professores, então tem esses dois aqui na frente, mas o pessoal sentou um pouco mais atrás, né? Tinha mais gente atrás. Aí teve um amigo lá que colocou um suporte, né, com uma câmera aqui, né, obviamente onde ele está posicionado, e fez esse vídeo, né, e eu tentei reproduzir a mesma palestra que eu dei em Israel, né, só que aqui eu estou falando em português, mas as transparências eram as mesmas. E então, é onde aqui tem essa explicação aqui, vamos lá, vamos ver aqui, onde eu mostro. Olha, esse aqui é o meu amigo, o professor Rui Lobo lá, né, ele fez a apresentação aí para mim, e aí eu começo a perceber que em Portugal, fraturas é fissuras, né? E trincas, aí eu tinha que mudar o vocabulário. Foi bem engraçado isso. Bom, então nessa situação, deixa eu ver, aqui bem aqui, né, tem então, o experimento do Feinberg-Gross é um experimento de uma placa tracionada, como eu mostrei no começo, né? E aí aparece, quando ele traciona isso aqui, com condições elastodinâmicas, né, que a gente está com um carregamento rápido, né, porque quando a gente fratura esse material, você tem condições de controlar como você quer fraturar, né. Aí você aparece, dependendo do nível de velocidade A, B, C e D, você aparece uma trinca lisa, uma trinca que começa a aparecer essas ranhuras para o lado, né, e essas rugosidades vão aumentando. Então, são os níveis de velocidade conforme a propagação da trinca. Esse foi o resultado. E a superfície de fratura, ela vai aparecendo, né? Aqui é uma fratura praticamente lisa e aqui aparecendo os níveis de rugosidade. Então, analisando, isso aqui é feito por um acrílico, né? Mas pode fazer por vidro, pode fazer por vários materiais frágeis que vai aparecer a mesma coisa. E a ideia é explicar por que que existe essa rugosidade e por que que não atinge a velocidade das ondas Rayleigh. Então, no artigo de 2005, eu equacionei essa rugosidade com um fractal e mostrei que o caminho sendo mais difícil, a velocidade tinha que ser menor, né? E coloquei lá no artigo e publiquei e tal, mas eu não expliquei a estabilidade. Aí eu descobri, olhando aqui para essas medidas de correlação, que eles fazem a correlação da velocidade, né, com a taxa com que a própria fratura vai sendo produzida, né? Na verdade, é a mesma velocidade, né, com um atraso, né, que eles chamam de autocorrelação. Então, para determinados materiais, essa autocorrelação ela tem um tempo fixo de 3 microsegundos para o acrílico, né, e para o vidro de solda cal, que é o vidro de janela, né, ele tem de 1 microsegundos a correlação das velocidades, que seria a forma como você está carregando, né, que é a taxa que você está imprimindo para a trinca andar, e a resposta com que o material está devolvendo em forma de superfície de fratura rugosa. Então, eles fazem essa medida de correlação e assim eles começaram a perceber que, dependendo do material, você tem um tempo desse que é característico, né? O material do PMMA sempre vai ser 3 microsegundos, do vidro solda cal sempre 1 e assim por diante. E, na época, eu tinha estudado o processo de relaxação em vidro e eu comecei a tentar relacionar com o processo de relaxação mecânica, né? Porque a relaxação no vidro lá é quando você tem o TG lá,
que você resfria o vidro e tem relaxação termodinâmica do processo de vitrificação. Então, aí eu achei análogo a essa situação e comecei a tentar mostrar que podia estar relacionado com esse tempo aí. Então, eu precisava justificar a presença desse tempo de atraso, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei na velocidade, o Slepian tinha colocado duas velocidades, né? Uma para a curva G, lá na quadra, né? Como eu estava mostrando aqui, deixa eu voltar aqui. Aqui, uma velocidade que era responsável dada pelo R, né? E outra velocidade da taxa de carregamento dada pelo G, certo? Deixa eu sair aqui do lado. Bom, então, ele colocou uma discrepância entre uma velocidade produzida por G e uma velocidade produzida por R e mostrou a instabilidade e a inatingibilidade. Só que essas velocidades, elas não estavam necessariamente atrasadas por um tempo tal, que seria aquele tempo de relaxação. Aí, no meu caso aqui, eu peguei e associei a esse tempo que estava nos artigos, né? E sempre a velocidade crítica, onde começava a instabilidade, era 0,34 da velocidade máxima, né? Para os materiais. Bom, aí, quando eu fiz isso, né, matematicamente falando, vamos ver aqui para frente como é que foi, ó, o programa. Sim. Então, tá aqui, ó, o resultado experimental é esse aqui, ó, esse de baixo, e aqui seria a curva teórica que ela deveria saturar. Então, você veja que tem picos aqui, que até atinge a velocidade máxima, né, mas sempre tem essa energia dissipada, né? Essa energia ela é dissipada tanto pela variação da velocidade, quanto pela rugosidade da superfície, né? Porque uma coisa não está necessariamente associada à outra. Você poderia ter uma trinca que está freando, né? Freando e acelerando, como um carro numa avenida, que freia e acelera, mas não necessariamente fazendo um caminho tortuoso, né? Ele pode estar em linha reta, freando e acelerando, e não necessariamente fazendo um caminho de zigue-zague. Então, aqui estão as duas coisas, né? Está freando e acelerando e um caminho de zigue-zague. Então, essa aqui é a instabilidade que foi medida pelo Feinberg e o Gross, né? Em 2003, publicaram artigos bem aí, que foram muito citados, ainda hoje são citados esses artigos, e a ideia é explicar exatamente isso. Então, o professor Slepian, ele colocou uma curva aqui embaixo, né? Uma curva tão lisa quanto essa de cima, que é a teórica, mas aqui embaixo, mostrando o abaixamento dessa velocidade, mas não a instabilidade. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei o tempo de retardo, que é aquele tempo lá das correlações, né? Então, eu construí o que a gente chama de cenário teórico, né? Que eu saio de determinadas situações matemáticas, né, passando por equações termodinâmicas, até chegar no mapa de bifurcação das trincas. Então, todo um cenário teórico foi construído. E eu estou aí apresentando esse cenário. Deixa eu só ver aqui para frente como é que está. Aí aqui eu fiz um esqueminha, porque sempre que a gente fazia o texto para a revista, os caras que liam o artigo da gente parece que não entendiam o que a gente estava explicando no parágrafo, né? Porque tem o estágio 1, o estágio seguinte, a energia se divide entre energia de deformação e energia de superfície e tal. Aí eu fiz esse desenho de tanques de água, né? Então, você tem energia externa, essa energia externa ela é acumulada, né? E aí ela passa para energia de deformação, depois ela passa para energia de superfície. Aí no estágio 1 você tem uma energia de superfície, depois duas energias de superfície e assim por diante. Então você vai, conforme você tem ramos, né, você vai dividir esses tanques aqui, vão aparecer, né, para serem enchidos, né, ou preenchidos com energia de superfície, que é a formação da superfície. Então aqui é como se fosse uma bifurcação mesmo, né? Então eu fiz esse desenho aí, expliquei, né? Porque você manda o artigo para uma revista, aí o cara fala assim, não, você não explicou tal coisa. Aí eu falo assim, poxa vida, vamos ter que mexer no artigo, né? E às vezes não é nem a questão de ter alguma coisa
a gente pode falar, crítica, né, que comprometa, né, o artigo, mas é simplesmente um esclarecimento. Aí, como diz o meu amigo professor Anchieta, lá da Federal, falou assim, quanto mais claro, melhor, então seja claro e está tudo certo. Bom, aí o professor Slap, ele trabalhou com essa variação da energia φ, que essa energia φ é a energia da força da trinca lá, que é o π sigma quadrado sobre E do quadro anterior. Só que aqui ele está fazendo a energia por tempo, que seria tipo uma potência, né? E aqui a energia de superfície, para formar a superfície por tempo. Isso aqui tem que ter um excesso, essa tem que ser maior que essa, portanto, maior que zero. Aí ele coloca isso dentro de uma integral, numa curva ds, né, que é a curva que envolve a trinca, né? E ele maximiza esse excesso, né? Isso ele fez em 1991. Aí, o que eu fiz? Então, o resultado do professor Slap é esse daqui, ele maximiza, né, essa equação, e eu coloquei aqui a mesma equação análoga, né? Só que as funções dele é m é n menos 2 gamas vezes v. Eu explicitei o n como g φ vezes v φ. Então, eu chamei de φ e de s de superfície. E separei as duas funções. Então, ficou um vφ e um vs. E aqui dentro dessa energia de superfície, eu coloquei a rugosidade da trinca, que é o dLs e dL0, que é o comprimento projetado, ou seja, variação do comprimento rugoso no projetado. Se o comprimento rugoso fosse igual ao projetado, seria 1, né? Então, não tem rugosidade. E aqui é o número de pedacinhos que eu subdividi a trinca por unidade de comprimento. É uma contagem, né, que eu faço aqui em função dessa unidade. E aqui é a energia própria, né? Que seria essa energia aqui por volume, né? Então, aí eu faço essa integral análoga àquela lá, é uma correção só, né? Eu tenho o Vφ e o Vs, e eu já vou apresentar o tempo de retardo dentro dessas velocidades mais para frente. Então, isso aqui já explica, né, a fractalidade da trinca, a rugosidade superficial da trinca, vamos dizer assim, mas ainda não a rugosidade dinâmica, né? Então, foi um primeiro passo no artigo. Aqui, tal, aqui para frente. Aí, opa, alguém entrou na frente. Bom, aí eu preciso dizer que deixa eu só voltar aqui um pouquinho para ver se eu estava com uma transparência um pouco antes. Não. É aqui. Bom, eu preciso dizer de que depende cada uma das funções. Então, no caso, a taxa de energia elástica, aquela lá de Griffith, lá que eu mostrei no começo da aula, ela vai depender do comprimento, da velocidade, né? E vai multiplicar pela velocidade, porque força vezes velocidade é potência, né? E a resistência à fratura vai depender do comprimento da trinca, da velocidade, e multiplicado também pela velocidade. Só que o critério de Griffith lá, que fala que G tem que ser igual a R, ele está agora atrasado, né? O G de um tempo T é igual ao R de um tempo posterior, T mais tal. Por quê? Porque as forças que você aplicou no material têm que se relaxar para formar a superfície. Então, elas se relaxam após um tempo tal. Então, é isso que essa equação está dizendo. Então, é o mesmo critério de Griffith multiplicado pela velocidade, porque agora é um critério dinâmico, não é um critério estático. No critério estático, essas velocidades são idênticas, portanto, elas se cancelam, então fica G igual a R. Agora fica a força vezes a velocidade e a resistência vezes a velocidade. Só que as velocidades elas estão descompassadas por um tempo. Por isso, o critério fica mais geral ainda, com esse tempo de retardo. E uma consequência, né, que é a strong consequência desse aí, é que você está com uma conservação de energia que ela é atrasada no tempo, né? Então, aqui, o que você está acontecendo no carregamento vai se transferir para a energia de superfície, que é a potência do tempo da força, né? A potência, que é força por tempo, vai se transferir para a energia por tempo, lá, que é a potência de fratura, com esse atraso, né? É como se tivesse uma conservação de energia, né?
atrasada, né? Uma viagem temporal da energia. Aí o critério... Opa, eu voltei na mesma... Acho que eu voltei aqui. Aí eu vou... Só voltei na equação, mas eu acho que eu vou... Aí eu estou só mostrando onde que eu vou encaixar essa... Voltando. Tá voltando para lá. Eu que estou apertando errado. Desculpa aí, pessoal. Tem que ir para cá. O cara entra na frente. E aqui eu mostro o que acontece na ponta da trinca, como uma simulação foi feita aí. Então, o material ele começa a crescer a trinca até determinado ponto, ele entra numa zona de perturbação, que é a formação da zona plástica, e começa a instabilidade. Se o material for metálico, essa zona aqui ela vai se deformar plasticamente e ela vai ser empurrada para frente. E aí, aumentar de tamanho. Mas no caso da instabilidade, é essas velocidades aqui, que aqui ele está, no programa de simulação, ele está colocando aqui, aparecendo só os átomos que saíram do seu estado de equilíbrio, ou seja, que entraram em perturbação. Então, forma esse embaraço aqui na ponta da trinca. Então, eu estou mostrando o seguinte, no caso da instabilidade, essa zona plástica, ela não só vai ser empurrada para frente, nem crescer necessariamente, mas ela vai se perturbar todinha para poder formar a superfície rugosa, que é o que está lá mostrando. Aí ele está mostrando aí a simulação, né, que eu mandei rodar o filmezinho da simulação, né? E aí o que acontece? Aquele tempo que foi obtido experimentalmente lá como correlação da trinca com ela mesma, ele vai ter que ser um comprimento mínimo dividido por uma velocidade máxima, porque esse tempo aqui é mínimo, né? Então, essa velocidade máxima, a gente sabe que deveria ser a velocidade das ondas Rayleigh, mas na verdade não é, vai ter que ter essa característica de subtração, né? E esse comprimento mínimo foi um resultado do Taylor e um outro cara lá, que é o Pugno e Taylor, eles descobriram que todo material tem um comprimento mínimo de 30, que é característico do material. Portanto, um comprimento mínimo de trinca com uma velocidade máxima teria que dar um tempo mínimo de relaxação. Então, eu fiz essa medida para alguns materiais e descobri que é verdade, realmente esses valores aqui batem com os valores experimentais lá do pessoal. Na verdade, eu fiz a previsão, né, em cima dos comprimentos e das velocidades, né? E aí eu consigo conferir com o tempo lá. Aí você sabe que esse comprimento mínimo aqui está relacionado também com aquela formação daquela zona lá na frente, lá. Bom, e tem toda uma discussão também em cima disso, né? Aqui, eu descobri que a equação para obter esse tempo tal, ela tinha que ter essa forma aqui, que seria o comprimento da velocidade das ondas Rayleigh, menos a velocidade da superfície de fratura, né, que seria a velocidade de fratura mesmo, dividido pelo alfa. Esse alfa é uma relação entre G e R. G é a resistência do material, a taxa de energia elástica. Então, esse comprimento, esse tempo, ele é característico, né? E a velocidade, ela tem um deslocamento temporal, é o seguinte, enquanto a velocidade de fratura está num tempo t', a velocidade de injeção de energia, que é quanto você está injetando energia no material, está num tempo t. Então, a única forma de relacionar elas, né, é se elas tiverem um atraso. E para ter um atraso, a velocidade no tempo t' é a velocidade no tempo t vezes uma função de atraso, que é o t menos tal, subtal, né? Aí, fazendo a matemática da coisa, né, que é a velocidade corrigida com a rugosidade, que já explica a rugosidade e o abaixamento, porque esse valor aqui, com esse valor aqui, você acaba alterando o resultado total aqui, né? Você equaciona, isso sai tudo da mecânica da fratura dinâmica, né? E você veja que as velocidades aqui vão ser multiplicadas, né? E essa velocidade. E aí, você transforma isso numa linguagem matemática chamada mapa logístico, né? Porque a função multiplicada por 1 menos a função, vezes, né, a função no estágio posterior é igual um coeficiente, uma função multiplicada por 1 menos a função no estágio anterior.
Então, aqui eu só reescrevi, né? Coloquei aqui velocidade máxima como sendo esse coeficiente, dividi tudo por tal para ficar T sobre tal, uma fração de tempo, né? Para ter um estágio 1, se tivesse o dobro de tal, seria um estágio 2, e assim por diante. Esse coeficiente aqui eu chamei de μ. Então, reescrevi aqui a equação, xk mais 1, xk e assim por diante, só isso. E aí eu chego na representação matemática, que é a do mapa logístico. Aqui, isso aqui é um resultado emprestado da matemática. Então, como as equações me levaram para esse mapa logístico, eu tentei interpretar como seria a fratura sob o ponto de vista desse mapa logístico, que é o mapa de bifurcação que eu vou mostrar mais para frente. Esse aqui, essa equação matemática, ela não é nada, a origem dela não é da fratura. Ela é uma origem de população, crescimento populacional. Só que, como o resultado da fratura me leva para ela, eu emprestei as analogias, né? Então, aqui, veja só, o N do Slepian lá é o meu G vezes a velocidade. Então, ele é uma taxa aqui que está sendo introduzida no material. Esse material ele vai responder com uma potência de fratura, que é a energia de superfície vezes a velocidade. Aqui tem a unidade de energia vezes velocidade e assim por diante. Ou unidade de força, como você queira. Aí o que vai acontecer? Esse estágio aqui é o estágio K. O que vai responder o material é no estágio K mais 1. Então, quando você tem uma velocidade xk, como está dividido tudo pela velocidade onda Rayleigh, o máximo é 1, né, que é a velocidade onda Rayleigh. Então, o que sobra de saldo de velocidade é 1 menos o que ela já desenvolveu, 1 menos xk. Então, esse estágio aqui, que é 1 menos xk, que ela vai se desenvolver aqui dentro, você está injetando desse lado, pensa nessa linha vermelha saindo desde esse ponto aqui para lá. Essa linha vermelha vai sair do 0 e chegar no 1. Então, aqui está um ponto intermediário. Então, o que você está injetando aqui, certo? Vai atingir o material a um tempo posterior. Então, a VK vai ficar VK mais 1, que é um tempo posterior, com uma potência diferente, né? Porque aqui é G e aqui é 2 gamas, né? E esse atraso, segundo a recursividade dessa equação, vai montar um mapa de bifurcação, que é o que eu devo mostrar para frente. E esse mapa de bifurcação, naturalmente, mostra que a trinca enruga e instabiliza. Então, aqui é você pegar aquela função que está do lado direito com a função que está do lado esquerdo, né? Aí você vai ver essas diferenças. O princípio de Slepian, ele maximiza essa diferença. Como ele não põe o tempo de retardo, então ele não consegue mostrar que esse negócio aqui oscila de uma tal forma que gera bifurcação. Simplesmente ele só fez o diagrama e maximizou essa diferença. No meu caso, como eu coloco o tempo de retardo, essas funções ficam oscilando, né? Essa parábola ela muda de concavidade, né, para cima para baixo, e essa reta muda de posição, né? E aqui é o ponto só da velocidade crítica, né? Que é o ponto só da velocidade crítica. E o que acontece? Vamos ver aqui para frente. Acho que eu devo entrar já com o mapa. Aí, eu não gosto que às vezes a resposta... a resposta da transparência é aqui. Aqui são os ciclos que vão sendo de interação da função g, que é a parábola, com a função gama, que é a reta. Então, vai ter 2 ciclos, 4 ciclos, 8 ciclos, e cada ciclo vai gerar um nível de instabilidade. Então, aí o tempo entre o micro e o macroscópico, né, que são as velocidades, esse desacoplamento, né, entre a entrada e a saída de energia, por exemplo, e as bifurcações, tudo são consequências, né, uma coisa acarreta a outra. O tempo traz o desacoplamento, e o desacoplamento traz as bifurcações da trinca, e as bifurcações mostram uma situação de autoiteração, né? O sistema se retroalimenta, e aí forma a figura que está para frente aqui, vamos ver, essa bifurcação aqui. Então, a trinca começa estável, tem a primeira bifurcação, a segunda bifurcação e assim por diante. Aí, veja,
Aqui o critério de Griffith foi reinterpretado mais uma vez. Né? Você tem G menor que 2 gama, que implicando que a velocidade não atingiu ainda e a trinca é reversível. Então, você está tentando abrir a trinca, você não tem energia suficiente para vencer a energia de superfície, e aí você solta aquela tensão, a trinca se fecha. Aqui, G igual a 2 gama é o critério de Griffith. A velocidade está no início da trinca, né? Você pode manter ela, né, praticamente zero, né? Ela é muito baixa, trinca estável. G maior que 2 gama, a velocidade já está positiva, né? Você está numa região estável, aí a partir daqui vai ter bifurcação, que é essa bifurcação que está aqui. Aqui é só a mesma situação, né? Porque daqui eu gerei essa função, tá? Aí a bifurcação fica assim, ó. Quando a trinca no material frágil, nós temos 3 estágios de trinca, o mirror, que é o espelhado, o mist e o Haeckel, né, que é o... Eu não sei como traduz agora isso, mas é uma mistura de... Aqui vai ter uma mistura do espelhado com o Haeckel e aqui o puro Haeckel, que é um estágio bem rugoso. É tanto, por exemplo, em ciência forense, se você der um tiro no vidro, a bala, ela penetra, então ela vai ter esses estágios, aí você sabe quem vem primeiro, quem vem depois, quem vem segundo, você sabe se a bala entrou de um lado do vidro ou do outro do vidro, né? E até um episódio do CSI que o cara matou o cara de dentro de casa e disse que mata o cara de fora de casa na janela, trouxe o corpo para dentro de casa e disse que matou o cara dentro de casa que tinha invadido. E o cara mostra exatamente no CSI essa sequência aqui interessante lá. Bom, então, o que aconteceu? Dentro dessas zonas Mr. Haeckel, eu fiz a associação com a questão da instabilidade, né? O estável e o instável aqui com as bifurcações. Então, a trinca começa, depois um ponto crítico, que é um terço do velocidade, depois eu mostro que isso aqui é aquele 0,33 lá, que foi obtido experimentalmente. E aí, olha só, começa a instabilidade. Aí ela vai ter que escolher entre 2 velocidades, depois entre 4, depois entre 8 e assim por diante. Tá? O material vai ter que escolher entre essas velocidades. Aí fica oscilando entre 2, 4 e assim por diante. Então, ó, o ponto crítico experimental é 0,34, eu encontrei o ponto crítico 0,33, né? A taxa de energia elástica é 3 vezes a energia de superfície, e a partir daquele ponto ali, ó, começa a instabilidade da trinca. Tá? Então, essa foi a explicação da velocidade crítica, da instabilidade. Aí eu fiz o mapa, né? O mapa experimental em função do mapa teórico, né? Onde o que eu quero dizer com isso? Que, na verdade, o teórico ou logístico não vai coincidir exatamente com o experimental, né? É praticamente impossível isso. Mas você percebe que a zona de oscilação é a mesma. Então, para cada ponto experimental, tem um teórico próximo, né, com um erro aí. Aí, o que você faz? Você faz a diferença entre essas distâncias, né, e calcula quantas dessas diferenças é em todo o mapa. Aí você tem uma eficiência de 97% ou 93%, não me lembro agora, em que esse mapa está próximo desse. Tá? É só você ir subtraindo ponto a ponto essas distâncias com o teorema de Pitágoras aqui, né? Você tem a coordenada x, a coordenada y, vai calculando as distâncias ponto a ponto e vai fazendo para todo o mapa. Você tem como dizer, como se fosse um desvio padrão, né? Deixa eu ver o que mais. Esse é o primeiro mapa. Aí aqui é o segundo mapa da velocidade. Então, aqui é um segundo mapa da velocidade, também a mesma coisa, né? Para cada ponto experimental tem um ponto teórico próximo, né? Isso é o que importa. Não. Se coincidir, está ótimo, mas se não coincidir, pelo menos você sabe que está. E aqui é a curva ajustada. Né? A curva experimental está em azul e a ajustada está em
vermelho. Então, também aparece coisas assim. Bom, então, o que aconteceu fenomenologicamente com isso? Eu consegui explicar a instabilidade a partir de um modelo matemático, não é exatamente em cima, né? Que aí eu teria que ter todos os detalhes experimentais sendo reproduzidos, né? O modelo, ele enxugou algumas coisas, né? Então, certamente, não aparece. Então, o que a gente espera? Ou esse modelo está próximo, ou ele é o modelo definitivo. Então, com isso, né, a gente tem pesquisas aí em cima disso aí, para saber se esse modelo é definitivo ou ele está apenas um modelo mais aproximado do que os anteriores, porque os anteriores não tinha nenhuma oscilação, era uma curva lisa que passava por aqui. Então, do ponto de vista de doutorado, de pesquisa, o que eu posso oferecer para os meus alunos? Uma pesquisa em materiais com fratura rápida, né, onde a gente vai verificar experimentalmente, né, essas medidas aqui, tá? Por quê? Porque eu tenho um resultado que não é meu, um resultado experimental, eu tenho um modelo meu, teórico, e eu estou ajustando o meu modelo a um resultado de um outro cara. Então, vamos dizer assim, eu estou com um filho único de mãe viúva, né? Então, eu preciso reproduzir outros resultados com outras condições e usar as mesmas equações com controle total da situação e tentar esse mesmo ajuste em outros materiais. Se eu conseguir, além de ter um doutorado, né, eu estou realmente definindo que o modelo que eu fiz está razoável ou satisfatório, né, ou maravilhoso para explicar o problema. Então, é isso que aconteceu. Então, essas oscilações aqui aparecem naturalmente, não são impostas, né, como se fossem flutuações matemáticas. Não, naturalmente a equação me dá essas flutuações, tá? Eu nem sabia que podia matematicamente se reproduzir flutuações, mas depois eu descobri que existem funções que você consegue gerar flutuações nela, matematicamente falando. E aí, o que foi possível explicar? A instabilidade no processo rápido de trinca, né? A inatingibilidade das ondas Rayleigh, que não se atinge, as ramificações, o padrão fractal e a dissipação de energia. Então, essa foi o resultado aí que foi apresentado lá em Israel e em Portugal. Aqui aí o critério de fratura, vou fazendo uma síntese geral, né? O critério de Griffith fica aqui, naquela parte da placa lá, que tem uma trinca lisa, G igual a 2 gama, a rugosidade é 1, porque Griffith não pensou em rugosidade, e ele também não pensou em velocidade, então praticamente velocidade é zero. A parte dinâmica é G maior que 2 gama, aí já começa a ter uma rugosidade aqui, né? Então, essa parte aqui já é devido à minha modificação aqui, eu coloco uma rugosidade maior que 1, e essa parte aqui de baixo é a velocidade a 1/3, que é um resultado experimental do Feinberg. E aí vem a bifurcação, onde a taxa é 3 vezes a energia de superfície, né? O dobro da energia de superfície, porque o dobro é por causa da superfície, né? Duas superfícies. Mas 3 vezes o valor. A rugosidade já saiu de 1 até 2, né? Porque ela vai aumentando, né? Crescendo aqui. Porque agora você vai ter duas trincas, né? Porque ela bifurcou. E a velocidade lá, ela não chega à velocidade máxima, ela chega no máximo aí a 2/3 do valor máximo, que é a inatingibilidade, certo? Então, essa é a ideia aí do... Aí, fiquei aí para perguntas, o pessoal queria relacionar com os problemas que eles têm em laboratório, gente da área, gente fora da área, né? Esse professor aqui do lado esquerdo é um matemático, e ele já estava trabalhando com funções que como é que eu não me lembro não, funções que geram essas oscilações, né? Porque hoje em dia está todo mundo procurando essas coisas instáveis, né? E esse professor chamado Ortigueira, ele já trabalhar com esses negócios dessas funções aí. Essa professora aqui uma colega. E aí eu saí respondendo a pergunta de quem estava interessado no aspecto do trabalho. Então essa, aí foi bate-papo final, né? Vamos para outra, aqui vamos para o artigo. Aqui outro cara também perguntando. Bom, vamos para o artigo. Então, aqui o artigo eu estou
Na verdade, no final da matéria aqui, eu estou tentando convocar, porque vocês já têm orientadores definidos, né? Então, às vezes, eu pego aluno aí que não está com orientação definida, com trabalho definido, e tento chamar para trabalhar com a gente. Então, esse artigo aqui é um artigo dessa palestra, né? Ele é bem extenso, né? E praticamente todas as equações, todos os detalhes estão aí, né? Eu resumi tudo na palestra, né? E deixa eu ver o que mais. Tem muita coisa aí que, quer dizer assim, dependendo que você é da área e você está interessado em entender o que está acontecendo, por exemplo, deixa eu te mostrar um negócio aqui que é bem. Porque assim, o cara que faz o artigo entende o que está falando, mas se outro tiver interesse, né, vai gerar dúvidas em determinadas coisas. Então, aqui, por exemplo, eu mostro, né, o cálculo de 340, que é um terço de 1.100, né, é aproximadamente 0,34 resultados experimentais, o tamanho de zona de 1 milímetro para um tempo de 1 microsegundo de retardo. Aí dá um comprimento, aí tem um outro comprimento aqui também que eu faço para 3 micros, né, que está 1,02, né, que é a zona, tamanho da zona de retardo. O que mais? Aqui aquele desenho lá do estágio. Aí eu coloco a multifractalidade. Eu coloco a multifractalidade, né? Com a escala mínima do Taylor, o caminho fractal e a dimensão fractal, né? Então, a partir daqui, essa equação aqui, por exemplo, já explicar essa situação aqui já seria um outro artigo. Eu tenho coisas prontas, né? Teóricas, mas não tenho coisas experimentais. Então, eu guardo aí 10, 20 anos, por caso, até eu conseguir um resultado experimental que justifique corretamente as coisas, porque aqui algumas coisas são deduções matemáticas, mas ainda não foi comprovado. Então, às vezes eu tenho esse capricho aí de não publicar tão rápido. Essa aqui é a definição do Taylor, né, do comprimento, como que se obtém o comprimento mínimo de uma trinca. Aqui eu tirei resultados do Petrov e Morozov, né, que são russos, que o próprio professor Slepin passou para mim, dizendo que eles estavam trabalhando com essa questão de dinâmica e estática e com retardo, né? A única pessoa que tinha falado em tempo de retardo antes de mim era esses caras aqui. Aí eu incluí o resultado deles como uma discussão, né? Eles trabalham no projeto russo, lá, espacial russo, e eles simulam trincas que saem do estágio estático para o estágio dinâmico. Eles usam um único programa, que normalmente o programa de simulação, o regime estático é diferente do programa de simulação que faz regime dinâmico. Então, eles bolaram um programa de simulação que sai do estático para o dinâmico, né? No mesmo programa simula os dois estágios. E eles precisaram de um tempo de retardo para a simulação deles. E aí eu faço a discussão aqui disso. Deixa eu ver o que mais. Aí eu coloco aqui, menciono os resultados de Feinberg, né, de tudo que eles obtiveram até hoje. Aqui eu coloco um esquema também, aqui tem outro artigo aqui, que se eu tiver um aluno da matemática, por exemplo, quiser orientar uma novidade matemática, como integrar essas funções dessa forma aqui. Seria um resultado para um mestrado, um doutorado em matemática, por exemplo. Que eu bolei um esquema de como integrar essas funções aqui, né? E aí que são resultados escondidos aqui dentro do trabalho, né? Que está aí dentro, mas não está detalhado, né? O detalhamento seria uma tese de mestrado. Aqui é o critério, né, de dissipação, certo? Aí, aqui tem um processo, aqui já tem um critério que serve para todo tipo de dissipação, né? Seja a captação de energia de uma árvore que está fazendo fotossíntese, seja de um relâmpago que está dissipando energia, entendeu? Aqui são generalizações que também dá para se estudar em outras áreas, né? Até o processo de integração daquela figura lá de cima, lá, como que é feito aqui, né? Só resumidamente. E
aqui também tem um outro artigo escondido aqui dentro para um mestrado ou um doutorado, que é medir esses tempos de relaxação dos materiais. Já houve um doutorado na universidade lá de Albert, a universidade lá na Inglaterra, onde estudou o príncipe Charles. Eles já fizeram uma tese de doutorado baseada nessa minha equação aqui para calcular tempo de relaxação de alguns materiais. Então, esses resultados eu fico acompanhando na literatura para ver quem está citando o meu trabalho. Aí eu fiz essa equação e essa aqui, elas deram o mesmo resultado. E o tempo sempre é um tempo característico. Eu peguei as ideias aqui do Odum, em 1963, que ele falava que deveria ter um tempo característico também, né? Então, a gente vai atrás de quem já disse alguma coisa parecida com aquilo que a gente está desenvolvendo, né? E aquela equação de energia que eu mostrei, que a energia tem que estar retardada, né? Como se fosse uma conservação de energia com retardo. Aqui eu estou fazendo o cálculo variacional da minha equação e aqui eu começo o desenvolvimento das minhas equações, né? Esse desenvolvimento é muito análogo ao do Slepian, só que o meu eu coloco o retardo e coloco a fractalidade, que ele não colocou. Eu chego numa equação de recorrência e, a partir daí, eu monto, é só desenvolvimento matemático, praticamente, né? Eu monto as condições da instabilidade. São essas equações aqui que dizem se o sistema vai entrar em instabilidade ou não, né? Eu defino as velocidades de φ, a Vφ e a Vs, a partir da equação de estabilidade aqui em cima. Aí eu monto o mapa, né? Eu desenvolvo aqui até chegar no mapa. Mapa no logístico, né? Encontrei um fator beta, que é um fator de correção, e tem, quer dizer, que naturalmente aparece essa correção, mas eu não sei explicar exatamente por quê. Mas para poder ter um ajuste experimental melhor, tinha que ter esse fator beta. O beta, ele é um critério de instabilidade, né, com um crescimento não fractal, um crescimento regular, um crescimento fractal. Então, né, as velocidades sendo calculadas e o mapa aqui do lado direito sendo construído. Depois que você chega na equação do mapa, você monta o mapa. Aqui é as instabilidades, aqui é a velocidade crítica e o mapa aqui está montado. Então, a partir desse mapa, você coloca as condições experimentais misturadas com as equações desse mapa, que também saem lá. Você tem aqui os critérios, né, como eu já falei, reversível, cresce, está. E você mostra que, embora hajam flutuações, né, o tempo se conserva. Então, eu testei várias definições de tempo de retardo. Né? Então, os tempos de retardo das outras definições flutuam e o tempo de retardo meu, né, tanto o vermelho quanto o azul, coincidem um com o outro, e é constante. Aí eu incrementei, né, eu somei o tempo, mais o tempo, mais o tempo, mais o tempo, para ver que forma que a função incremental ia dar. Então, a integral de uma constante é uma reta, né, e aqui essa integral dessa flutuação deu essa curva aqui, mostrando que realmente o tempo é constante. O fator beta está aqui, né, eu preciso desse número aqui, talvez seja pela função de forma do material. Eu achei muito parecido com a função de forma, que é a placa de Griffith, que tem lá, meia placa de Griffith, na verdade, falta de forma 1,1. Então, aqui é uma especulação também, para descobrir por que o coeficiente de estabilidade precisa dessa correção 1,1. Como eu sei da minha experiência de que 1,1 é sempre aquela placa de Griffith com fator de forma, então pode ser que seja, pode ser que não, né? O valor é muito sugestivo. Aí teve um cara chamado Guerra e Schubert, em 2010, que eu publiquei esse artigo em 2017, que ele encontra as mesmas coisas que eu encontrei, a 0,2 da velocidade Rayleigh, né? E ele mandou uma carta para mim perguntando, olha só, eu vi esse artigo assim, 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 e tal, não sei o quê. Eu respondi para ele, né? E nessa troca de informação eu acabei citando ele aqui, como que ele encontrou coisas interessantes. E aqui são os mapas, né? Os mapas. E
os ajustes das velocidades e as discussões aí. Aí tem um cara lá chamado Debois, eu não sei, mas acho que é Debois, que ele constrói todas as famílias de mapas possíveis, né? Então, como eu usei um único mapa, é possível que esse experimento, dessa forma, siga esse mapa e o outro experimento com outra configuração, outro material, siga outros mapas. Aí eu estou dizendo assim, bom, se realmente a coisa funcionar, nós temos aí uma enciclopédia de mapas montada pelo esse Debois, e aí, conforme o resultado experimental, você pode ver qual dos mapas está satisfazendo. E esse também é outro resultado que daria um mestrado também, né? E você saber se determinadas configurações diferenciam nos mapas, né? Pessoal, então é isso aí. Então foi a última coisa que eu fiz em termos de pesquisa de fratura. Depois eu apliquei isso aqui para relâmpagos. É um outro artigo, né? Relâmpagos, bifurcação de relâmpagos, tal, por causa daquele meu amigo português ali da palestra, né? Que ficou enchendo o saco para eu aplicar na área de dissipação de energia, né? Então, esse meu amigo português aqui, ele trabalha com, ele é físico, né? E ele trabalha com energia, dissipação de energia, e fala assim, não, o que você fez dá para aplicar para relâmpagos, vamos aplicar para descargas elétricas e assim por diante. Então, foi ele aí que incentivou para a gente publicar no outro área. Tá bom, pessoal? Então, aí, ó, o que dá para dizer em relação ao que nós aprendemos aí, né? Toda a plasticidade e elasticidade que nós aprendemos, ela é aplicada na mecânica da fratura, né? Desde o começo, né? Então, desde o começo da formulação da mecânica da fratura, você tem que ter toda essa base que já foi dada aí para vocês anteriormente. Campo de tensão, campo de deformação, né? Tudo isso que foi visto aí, né? Os casos de elasticidade com determinadas funções. Então, na matéria 2, deixa eu mostrar aqui como mais ou menos a matéria 2, se alguém aí se interessar em continuar, tudo bem? Deixa eu aqui a matéria 2. Então, na matéria 2, eu vou fazer a mesma coisa, né? Só com teoria fractal. Primeiro eu vou dar um capítulo de teoria fractal, de meios irregulares, quer dizer, a teoria fractal é a parte matemática, meios irregulares é a parte da mecânica com o fractal. E aí vem a mecânica da fratura. Tinha feito uma aula prática em laboratório, aí eu vou dar superfície de fratura fractal, a modelagem, curva G fractal, que é a fratura. Então, aqui você vai estar vendo a própria mecânica da fratura já com a fractalidade. Curva J fractal, né? Aqui a parte elástica da fratura, e aqui a parte elastoplástica. A elastodinâmica, né, que é com velocidade, aqui é praticamente velocidade para o princípio da máxima dissipação, que é esse que eu trabalhei aí. Vem a parte de fragmentação, mas esse daqui eu já posso desenvolver mais esse tópico, porque já tem ação, né, onde a gente tem resultados aqui para mostrar. Eu vou ampliar essa sessão aqui. Aula de exercício e a instabilidade, que é esse assunto aí de ponta que eu mostrei aí. Bom, pessoal, então, espero que eu tenha sido útil aí para estimular vocês como pesquisadores, para mostrar caminhos para vocês, para trazer proposta de maneiras de trabalhar, né? E que isso tenha sido, que vocês possam utilizar o que vocês aprenderam, né? E o conhecimento que vocês organizaram, né? Porque aí o conhecimento ficou organizado desde a mecânica de Newton até chegar na fratura, é onde você tem um caminho aí traçado, vocês possam aí se utilizar disso aí como professor, né? Sabendo onde que as coisas estão pegando, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa? Professor, eu quero, na verdade, uma curiosidade. Pode perguntar. Bom, muito legal o trabalho, nossa, interessante demais. Mas como é que mede praticamente, experimentalmente, a velocidade na ponta de uma trinca, professor? Então, eles têm essa técnica da queda do potencial,
que na verdade foi uma técnica que já se desenvolveu bastante, né? Na época que eu estava na graduação, era feita de um jeito, hoje já é feita de outro. Eles têm, no caso do acrílico, eles depositam uma camada metálica, né? E eles veem a quebra como uma variação da resistência. Hoje em dia, eles utilizam osciloscópios de alta velocidade, né? Para fazer o sincronismo do sinal, né? E eles têm agora um, como é que é o nome? Esse Feinberg, ele usou lá, o, ainda é uma espécie de queda do potencial, né? Eles usam um sisteminha, né, que eles colocam na ponta da trinca lá, que vai também medindo a quebra, né, e variando a resistência. Só que, diferentemente do que era feito anteriormente, porque anteriormente você tinha um circuito eletrônico, e esse circuito eletrônico ele tem que responder por causa da velocidade muito rápida, né? Então, a variação da resistência, ela não pode ser assim, você quebra e depois você vai medir a resistência, aí você já está na segunda, terceira, quarta quebra. Então, eles usam um sistema, tem um nome lá, não lembro. É tipo o compliance, né, o professor, com o extensômetro, aquele que coloca na aberturinha Isso, da mas trinca eles e têm um por outro. rotação, né? Então, eles têm um outro agora que é para alta velocidade, uma coisa assim. E eles fazem lá, se você procurar na literatura, é que eu não lembro o nome agora, mas basicamente é como se fosse uma camada metálica na ponta da trinca por causa desse material aí, mas quando não é, são outros materiais, tem uma adaptação que é feita com. Eu só sei que tem dois osciloscópios, né, que acompanham de alta velocidade, né, que acompanham essas oscilações, e para poder saber se não é ruído, né, e filtrar o que é realmente flutuação na velocidade de alguma flutuação de ruído, né? Então, eu fiz um projeto na época para comprar esses osciloscópios, eu tinha todo um texto em cima desse, porque eu emprestei desse pessoal, né? Mas eu não lembro agora exatamente qual é, que é o nome do, do mecanismo que eles usam. Se você procurar nessa referência aqui desse artigo, no final, esse artigo de instabilidade que eu mostrei aqui, ó, esses artigos aqui do final, eles vão te mostrar. Se você estiver preocupado com querer fazer, ó, esse aqui, o Feinberg da Instability Dynamic Fractures, todos esses aqui, eles vão te remeter a esse tipo de medida experimental, tá bom? Eu não me lembro agora o nome específico mas eles têm todo um aparato lá. Até mesmo eles desenvolveram a partir daí. Inclusive esse Scheibert aqui também, esse Guerra, utilizaram já coisas mais modernas para essas medidas. Esse Sharon aqui também, tá bom? Mas é isso aí. Baseado na queda do potencial. A queda do potencial é uma técnica onde você vai vendo a ponta da trinca se quebrando em função da variação da resistência de uma polarização elétrica que você estabeleceu no material. O princípio é o mesmo, só que é um mecanismo de obtenção de velocidades rápidas já está bem mais aprimorado, né? Mais alguma pergunta? A princípio não, professor. Que nem você falou, né? A gente vê como existem bastante possibilidades, né? Olha, gostei muito da aula de hoje. Que bom. Então, pessoal, alguém quer contar alguma coisa aí que foi proveitosa do curso, que acha que vai ser, que pode... E alguma sugestão, de repente, aí eu deixei vocês na mão em alguma situação aí que vocês acharam, não, professor, puxa, podia ter explicado melhor mais coisas, assim, eu estou com dúvida. Qualquer sugestão aí para a gente é válido, pessoal. A gente tem sempre que dar uma verificada aí onde está falhando, né?
Porque a dinâmica aqui esse ano, ela foi online, né? Eu nunca tinha dado aula online, né? Principalmente na pós-graduação, né? Então, eu acho que algumas coisas ficaram um pouco diferentes da aula que vocês podem ver pela filmagem, né? Da aula presencial, né? E teve um ano em que eu teve um ano que eu propus artigos mesmo, e a gente trabalhou em cima de artigo. Teve um outro ano que o curso 2 eu fiz bem um curso bem prático mesmo, né? A gente pegando problemas fractais e resolvendo na sala de aula, né? Problemas experimentais mesmo. As pessoas traziam coisas lá que elas estavam fazendo, que eu falava, olha, vamos ver aqui se tem... Teve uma menina que tinha um problema lá de filme fino, onde o filme dela ficava rugoso. Aí a gente pegou, fez um modelinho para o filme dela, para ela pegar e usar a equação lá que a gente deduziu para o filme, né? Usar lá no mestrado dela. Aí teve um outro cara que estava mexendo com coisa química também. Então, aí a gente tenta adaptar, né? Para poder a pessoa tirar o maior proveito possível, né? Não ficar um curso estéril, né? Sem... Ok, professor? Bom, então Ok. eu vou interromper aqui a gravação, né? Depois eu posto lá para vocês.